Instintivamente, com a psicóloga Catarina Pignatelli. O que faz a mente dar voltas e as voltas que ela dá. Instintivamente, com Catarina Pignatelli. Boa sexta-feira, caros ouvintes. Aqui fala a doutora Catarina Pignatelli e no episódio de Instintivamente hoje vamos falar do que é criação de limites numa relação e quais as dificuldades que geralmente as pessoas sentem. Definir limites claros numa relação é fundamental para manter um equilíbrio saudável, mas muitas das vezes torna-se mais um desafio, especialmente quando já temos relações estabelecidas e os hábitos são difíceis de quebrar. Neste episódio vamos explorar como é que se impõem limites e como fazer isto de uma forma mais eficaz e que nos traga menos culpabilidade. Em primeiro lugar, o que é a criação de limites ou limite? O limite numa relação significa estabelecer regras e expectativas claras sobre o que é aceitável ou o que não é para nós. Ou seja, limarmos as arestas entre o autorrespeito e o respeito pelo outro. Estes limites ajudam a proteger o nosso bem-estar emocional e a garantir que somos tratados da forma como merecemos e com respeito. Os limites saudáveis permitem-nos sentir seguros e valorizados, bem como valorizar o outro e dar segurança ao outro, seja este um parceiro romântico, um amigo, um familiar ou um colega de trabalho. Eis algumas coisas que nós precisamos ter dentro de nós e de descobrir e promover para que conseguimos impor limites de uma forma saudável ou criar limites. Em primeiro lugar, temos o autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo para muita coisa, mas de certo que é importante nós termos o autoconhecimento para perceber e entender quais são as nossas próprias necessidades e limites. É através da autodescoberta que nós podemos perguntar-nos o que é importante para nós, o que é que nós estamos dispostos a tolerar, seja num colega ou seja no parceiro romântico, e aquilo que nós não estamos dispostos a tolerar. Seguido do autoconhecimento e de nós sabermos isto, vem algo que geralmente traz alguma dificuldade. A comunicação. Expressar os nossos limites de forma clara, assertiva e direta costuma ser não fácil. O que nós podemos fazer é usar frases como eu sinto-me desconfortável quando fazes isto, porém eu entendo o porquê de teres-me dado esta recomendação. Isto foi um exemplo em que na primeira parte nós dizemos direto e claramente aquilo que nós sentimos, mas que compreendemos que da parte do outro lado eles também têm responsabilidade ou também têm o seu peso nesta dinâmica. Uma outra coisa importante para nós sermos é consistentes. Não é tanto a firmeza dos nossos limites que importa, mas sim a consistência. Se continuamente abrimos exceções àquilo que são os limites que nós impomos, a pessoa que está do outro lado vai perceber que os nossos limites são frágeis e que podem manipular-nos, mesmo não intencionalmente, e passar da nossa tolerância. Por último, mas não o menos importante, como já referi, o respeito mútuo. Seja criar novos limites, como impor limites novos, deve ser sempre à base do respeito por ambas as partes. Nós temos que ouvir as necessidades do outro para tentar encontrar um equilíbrio com as nossas necessidades, para tentar encontrar um equilíbrio que funcione para ambos. Aprofundando um bocadinho mais as dificuldades que uma pessoa pode sentir quando impõe ou cria limites, geralmente tem a ver com os sentimentos de culpa e o medo quando nós tentamos criar ou impor um limite a alguém. Especialmente quando esse alguém é-nos querido ou íntimo. Estes sentimentos tornam-se grandes obstáculos. Contudo, é possível superá-los ou então termos algumas estratégias para perceber de onde é que esta culpa vem ou deste medo da reação dos outros. O sentimento de culpa, quando nós pomos em limites, é extremamente comum. Não te sintas sozinho nisto. Especialmente se nós estamos habituados a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, nós vamos sempre sentir desconfortáveis. Mas não somos os únicos a sentir desconfortáveis. A outra parte da relação vai se sentir desconfortável e há pessoas que reagem de uma forma mais explosiva ou menos adequada do que outras. E nós termos este ajuste emocional, quase como um desapego, ajuda-nos a entender que a reação da outra pessoa é responsabilidade dela e não nossa. Nós impomos os nossos limites de forma respeituosa e a reação da outra está somente à responsabilidade dela. É importante diferenciarmos entre a empatia que nós temos
e a responsabilidade excessiva pelos sentimentos alheios. Temos que nos reafirmar que as nossas necessidades são legítimas e importantes e que o nosso autorrespeito deve ser uma prioridade, porque se nos respeitarmos e nos autocuidarmos, estamos a respeitar e a cuidar dos outros. Isto ajuda-nos a construir uma autoestima de forma natural e a praticar a autocompaixão e a empatia pelos outros. Obrigada por me ouvirem e até uma próxima. Instintivamente, com a psicóloga Catarina Pignatelli. O que faz a mente dar voltas e as voltas que ela dá. Instintivamente, com Catarina Pignatelli.